Olá, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Como é que foi a semana de vocês, né? Hoje é sexta-feira. Estamos aí para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar sobre o juízo ainda. Nossa, Wagner, sobre o juízo? Sim, sobre o juízo. Antes de prosseguir, quero fazer uma oração com vocês. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos sabedoria dos altos céus, entendimento e que tudo que viermos aprender seja para a honra e glória do Seu nome. Dai-nos a Sua direção, em nome de Jesus. Amém. Pois é, gente. Esse tema do juízo é um tema amplo. É um tema que tem que ser minuciosamente estudado. Por quê? Porque trata da minha e da sua salvação. Hoje está havendo um juízo no céu e muitas pessoas não sabem. E está na Bíblia, né? Conforme o nosso estudo passado. Me impactou muito, eu confesso a vocês. Né? Existem coisas que nós fazemos que a gente não tem noção do impacto que vai causar na vida de outra pessoa ou de outras pessoas. E existem consequências a curto, médio e longo prazo. Existem coisas que podem ser reversível, mas existem situações que é irreversível e aí fica só o arrependimento. E nós, como cristãos, nós temos que pedir perdão para o nosso semelhante. Nós temos que pedir perdão para as pessoas que nós magoamos. Nós temos que pedir perdão, gente. Por quê? Porque isso faz parte do juízo. Existem dois tipos de perdão. Existe o perdão individual e existe o perdão coletivo. Perdão individual é eu fazer alguma coisa para a pessoa fora da igreja. Então eu chego na pessoa e converso. Peço perdão. Independente se ela vai reconhecer o erro dela ou não. Eu não tenho que justificar meu erro no dela. Eu tenho que dizer, eu errei, eu pequei, sem mencionar o que ela fez. Automaticamente eu vou estar reconhecendo meu erro. Ajoelhamos, pedimos perdão. Se a pessoa sentir-se tocada em pedir perdão, ótimo. Se ela não sentir, é ela e Deus. O importante é você pedir perdão e o mais importante é Deus te perdoar e ela te perdoar também. Se ela não te perdoar, é ela e Deus. Mas você fez a sua parte. Então existem situações na vida que nós colhemos consequências. E são consequências que, se não tivermos cuidado, pode envolver a nossa salvação. Por isso que é importante, e tem o perdão coletivo. O que é perdão coletivo? É você chegar na pessoa, se você ofendeu ela em público, é você pedir perdão em público. Por exemplo, você ofendeu a pessoa na igreja e todo mundo viu. O correto, presta atenção, correto é você pedir a oportunidade lá na frente, chamar a pessoa, pedir perdão para a pessoa diante da igreja, pedir perdão para a igreja e ajoelhar e pedir perdão para Deus. Esse é o correto. Tá? Mas o tema de hoje é um tema muito interessante, que poucas pessoas conhecem, né? Daniel 8,14. Eu vou dar uma pincelada, tá? Um estudo básico, mas ao final dos 30 estudos, eu falo 30, gente, mas pode ser mais, tá? Porque eu estou pegando muito detalhado alguns estudos. Por exemplo, o estudo 2 eu dividi em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Então tem estudo que eu vou dividir em 2 partes, talvez em 3. Então eu calculo 30. O número de estudo é 28. Já não é mais 28 porque eu acrescentei 2. Já é 30. Entende? Então pode ser que vá para 32, para 33, não sei. Mas o importante é nós fazermos o estudo completo da Palavra de Deus. O tema de hoje é o tempo do juízo. Como assim, Wagner, o tempo do juízo? Nós estudamos sobre o juízo investigativo que está ocorrendo no céu no último estudo. Hoje nós vamos ver o quê? Sobre o tempo do juízo no santuário celestial. E o tema base é Daniel 8,14. Vamos para Daniel. Eu estou conversando com vocês e estou olhando ali porque eu vou explicar para vocês. Como eu estou só,
eu tenho um espelho. Então, se cair, acontecer alguma coisa, daqui eu estou vendo pelo espelho, tá bom, gente? Então, vocês verem eu te desviar o olhar para esse lado aqui, para minha esquerda, é porque eu estou olhando no espelho para ver como é que está a situação. E eu vejo quando a pessoa entra, quando a pessoa sai, tá bom? Então, por isso que eu sempre dou uma olhadinha ali, ó, tá? Daniel 8,14. Né? Não tem quem filme para mim, e aqui tem um pedestal, então eu olho aqui e dou uma olhada lá, para ver se está tudo ok, tá bom? Daniel 8,14. Na versão internacional. E vou ler também Daniel 8,14 na revista corrigida, embora eu saiba de cor, né? E disse-me o anjo, e até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Mas eu quero ler com vocês. Daniel 8,14. Daniel 8,14 na versão internacional diz assim: ele me disse, tudo isso levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Desculpa. Ele me disse, ele quem? O anjo Gabriel falando com Daniel. Tá? Isso tudo o quê? A visão do bode e do carneiro que se referia à purificação do santuário. Tá? Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Na RA, que é a revista atualizada, diz assim, ó. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Pois bem, nós voltando lá em Levíticos capítulo 16, nós temos o Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia da expiação que ocorria no 10º dia do 7º mês. Nós vimos no último estudo que o povo arrependido ficava no pátio do santuário, enquanto o sacerdote ele oferecia o sacrifício pela nação, certo? Primeiro ele oferecia o sacrifício do cordeiro por ele, pela família dele e pelo povo de Israel. Depois ele pegava 2 bodes e lançava sorte. Não sei que sorte que é essa. Mas ali ele lançava sorte e o bode escolhido, tá, era o que ia para o deserto. E o bode escolhido era oferecido em sacrifício e o outro bode ia para o deserto, certo? O que acontecia? Ele confessava o pecado sobre a nação, sobre aquele bode, sacrificava o bode, ia no lugar santíssimo, estou resumindo no estudo do santuário, nós vamos se aprofundar mais, tá? Vai ter um estudo só sobre o santuário, aspergia o sangue na arca, né? Tinha 2 querubins, um olhando para a cara do outro, tinha a arca, tinha o propiciatório, que era uma tampa de ouro, era tudo feito de uma peça só. Ali é onde Deus se apresentava, falava com Moisés e com Arão, tá? Com Moisés, desculpa, falava com Moisés, ali ele aspergia o sangue. Simbolicamente, o pecado da nação recaía sobre ele. Ele saía, colocava a mão sobre o bode emissário, que era o bode Azazel, e esse bode era levado para o deserto e ele morria de fome e de sede. Eu acho que eu citei alguma coisa errada agora. O bode que era oferecido em sacrifício, ele não colocava a mão sobre a cabeça do bode, tá? Ele pegava o bode, matava, tirava o sangue, queimava o bode sobre o holocausto, né, o altar de holocausto, pegava o sangue, colocava sobre as pontas do altar, ia no lugar santíssimo, aspergia sobre a arca, simbolicamente o pecado do povo caía sobre ele, ele saía, botava a mão sobre a cabeça do bode emissário, confessava o pecado da nação, enquanto isso a nação estava em atitude de reverência. E detalhe, gente, era considerado sábado. Tá? Podia ser qualquer dia da semana que caiu o 10º dia do 7º mês, era considerado sábado. Tá? Esse era o sábado cerimonial. Ele confessava os pecados sobre a cabeça do bode, e uma pessoa designada para tal situação pegava o bode e levava para o deserto. Deixava o bode lá, e lá o bode morria de fome, morria de sede. Isso ocorria no santuário terrestre, certo? Só que aqui em Daniel 8,14 está falando de um santuário que não é terrestre, é o santuário celestial. E aqui o anjo fala para Daniel, olha, e até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E isso incomodou Daniel.
Porque Daniel ele ficou sem entender. Como assim? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Como assim? Não estou entendendo. Por que tardes e manhãs? É literal ou é simbólico? Quer dizer que daqui vai contando 2.300 tardes e manhãs, porque oferecia-se um sacrifício pela manhã e outro sacrifício à tarde. Então, ao final das 2.300 manhãs, o santuário vai ser purificado, e ao final das 2.300 tardes o santuário será purificado? Mas que santuário é esse? E aí o anjo, no capítulo 9 de Daniel, resolve dar uma explicação mais ampla para ele. Mas para nós podermos entender a profecia, nós temos que entender o que significa tarde e manhã. Nós temos que entender o que significa um dia em profecia. Tarde e manhã é igual a um dia. Então nós temos que entender na Bíblia o que significa tarde e manhã. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, verso 6 e 7. Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: terminado esse prazo, deitei-me sobre o seu lado direito. Terminado esse prazo, deite-se sobre esse seu lado direito, e carregue a iniquidade na nação de Judá durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com braço desnudo profetize contra ela. 40 dias, cada dia por um ano. Então, esses 40 dias em profecia tornou-se em 40 anos. Certo? E temos os números, né? Números 14, verso 34. O povo foi espiar a terra, condenaram a terra que manava leite e mel. Deus só livrou-se dois, que foi Josué e Caleb, que falou bem da terra. Os 10 espias que falaram mal, e mais a nação que foi na conversa deles, que foram todos. Ou seja, se tinha 2 milhões de judeus, só 2 entrou. Não, minta, peraí. Se tinha 2 milhões de judeus, só os de 20 anos abaixo que entrou. Os de 21 anos para cima, morreu tudo no deserto. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Está lá em Números 14, verso 34. Então, um dia em profecia é um ano. Então, essa profecia aqui não entende-se como se lê. Ela é profética, ela se refere a anos. Então, até 2.300 anos o santuário será purificado. Ou seja, no final dos 2.300 anos, o santuário seria purificado. Mas como entender essa profecia? A Bíblia, a própria Bíblia explica. Primeiramente, nós temos que entender quando começou os 2.300 anos. No livro de Daniel, capítulo 9... Daniel, capítulo 9, verso 25, vem o início dos 2.300 anos. Assim que você começou a orar, aqui né, é Deus falando para Daniel, né? Gabriel falando, assim que você começou a orar, houve uma resposta e eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Deus falou para o anjo, vai lá e responda a ele, porque ele é muito amado. Deus ele tem 3 formas de responder uma oração. Sim, não, espera. Mas Deus ele atende a oração. Você e eu, nós somos muito amados. Deus ele tem filhos, existe uma diferença de filhos para criatura. Filho é aquele que aceita Jesus como seu salvador pessoal e começa a orar buscando o poder de Deus para obedecer. Criatura é aquela pessoa que reconhece a Deus, que sabe que Deus existe, mas vive na desobediência. Essa pessoa ela não é filha, ela é criatura. Existem pessoas que vivem no mundo da prostituição e falam, eu também quero porque eu sou filho de Deus. Não, você é criatura. Filho de Deus é as pessoas que aceitam a Jesus como seu salvador pessoal, são as pessoas que começam a frequentar a igreja, são as pessoas que são batizadas e começam a viver em novidade de vida. Esse é filho.
ele é reconhecido como filho. Mas as pessoas que vivem no mundão, que curte e usam o nome de Deus só quando precisa, é criatura. E Deus para ela é um amuleto. Por quê? Passou o perigo, passou a dificuldade, passou o problema, ela volta à prática das mesmas coisas. Vocês estão entendendo a diferença de filho para criatura? E Daniel, por ser filho de Deus, diz o quê? Assim que você começou a orar. Às vezes, gente, nem chegou na nossa mente o que nós vamos falar para Deus. Ele já sabe. E ele já ordena para o anjo, vai lá e ajuda o meu filho. Vai lá e ajuda a minha filha. Saiba que você é muito amado. Você é muito amada. Você é a criação mais linda de Deus. Você é a pessoa mais linda do reino de Deus. Não importa a dificuldade, não importa o problema, importa que Deus te ama. E quando a pessoa está com câncer, quando a pessoa está com alguma doença, fica difícil para ela poder entender isso. Porque a pergunta que vem na mente é, por que eu? Né? Será que Jesus me ama? Vamos entender que nós vivemos num mundo de pecado. E por nós vivermos num mundo de pecado, nós estamos sujeitos a ficar tetraplégico, estamos sujeitos a ter um câncer, só não estamos sujeitos, gente, a ter HIV. Porque o HIV a pessoa procura, exceto transfusão de sangue. Entendeu? Mas o câncer também a gente procura com erro alimentar, mas tem pessoas que se alimentam corretamente também desenvolvem câncer. É consequências do mundo de pecado. Entende? Mas Deus não deixou de amar. Deus, ele te ama. Eu não sei se eu estou falando para uma pessoa que está no leito de dor agora no hospital. Eu não sei a sua situação. Eu sei que Jesus te ama e ele está aí perto de você. E ele não está interessado só na sua cura física. Ele está mais interessado na sua cura espiritual. Pode ser que você desça a sepultura, mas desça salvo. Por quê? Para Deus o mais importante não é você viver nessa terra. É você estar preparada para viver na eternidade. Ele quer que você viva bem, mas ele tem uma eternidade para você. Então, para Deus é mais lucrativo que eu e você, estando consagrado, preparado dessa sepultura e viva eternamente, do que estar aqui, não descer a sepultura, ou descer a sepultura perdida e perder a vida eterna. Vocês entendem como é que é a matemática de Deus? É mais importante, é mais lucrativo que talvez você desça a sepultura. Presta atenção. É mais lucrativo para Deus que eu e você talvez desça a sepultura salvo do que estar com saúde perdido. São perguntas que nós só teremos resposta no céu. Mas Jesus, ele te ama. Não importa quem você foi, não importa quem você é. Deus, ele está de olho em que você pode ser. Deus, ele está interessado no que você será no futuro. Deus, ele não olha se você é pecadora. Ele olha o que você será. Você pode ser pecador, pecadora, não importa. Deus, ele quer que você seja uma vencedora. Deus quer que você seja um vencedor. Não importa quem você foi. Para Deus importa quem você é e quem você será pelo poder de Deus. E a oração de Daniel foi prontamente atendida. E aí o verso 25 do capítulo 9 de Daniel. Saiba e entenda. A partir da ordem do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas, 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Quando você pega o livro de Esdra e o livro de Neemias, você vê que essa ordem foi dada, essa profecia ela foi cumprida, mas em que ano? Porque se nós acharmos um ano que foi dado a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, nós temos o início das 2.300 tardes e manhãs. E aí nós temos que voltar no tempo. Vamos voltar. Lá no livro de Esdra. Tá? Esdra. Exatamente, no livro de Esdra. No livro de Esdra, no capítulo 1, porque o povo de Israel, tá? Eles foram levados cativo para a Babilônia e ficaram 70 anos na Babilônia. E Jeremias ele já falava disso e foi uma ordem de Deus. Se entreguem, porque Deus é com Nabucodonosor. Só que quando Jeremias falava para o povo se entregar, o profeta de Deus, tinha o falso profeta que falava para não se entregar.
Eis a importância de você ter uma íntima comunhão com Deus. Porque Satanás ele tenta imitar a voz de Deus. E Jeremias estava falando a verdade. O outro profeta não estava falando a verdade. E o povo resistiu. E o rei resistiu. E não era para ter tido tanta morticínio como teve. Porque desobedeceram a ordem de Deus. E quando Deus ele dá uma ordem, é para ser cumprida. Não importa. Deus dá uma ordem, é para ser cumprida. E o povo ia ficar 70 anos na Babilônia e não tinha acordo. Então, ao final dos 70 anos, o povo ia voltar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. E aqui é nos dito, né, que saiba e entende que a partir da promulgação ou do decreto de ordem que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido venha, o líder, haverá 7 semanas. 7 semanas. Um dia é um ano. 7 semanas são 7 anos. Certo? E 62 semanas. Então, 62 semanas. Cada dia por um ano são 62 anos. 62 anos mais 7 semanas dá um total de 69 anos. Então, vai vendo. A primeira ordem para restaurar Jerusalém saiu no ano 536 a.C. E foi dada por quem? Por Ciro. Tá? Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todo o reino da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Só que essa ordem, ela foi revogada. Por quê? Não tinha completado os 70 anos. Era Deus quem estava no controle da história, não era Ciro. Certo? Aí veio a segunda ordem para novamente restaurar Jerusalém. Esse primeiro foi no ano de 536. A segunda ordem foi no ano de 519 a.C. Tá? No primeiro, tá em Esdras capítulo 6, verso 3. No primeiro ano do rei Ciro, ele deu ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes. A sua altura 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Também foi revogada. Por quê? Não tinha se completado 70 anos. Aí no capítulo 7 de Esdras, verso 1, vem o terceiro decreto, a terceira ordem, pelo rei Artaxerxes. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Asaías, filho de Ilquias, aí vem vindo. Você pode ler todo o capítulo 7 a partir do verso 7. A partir do verso 6 vem falando que Esdras subiu a Jerusalém com a ordem do rei para restaurar e edificar Jerusalém. Essa ordem, ela foi dada no ano 457 a.C. Mas ela só entrou em vigor no ano 456. Certo? Opa, já temos o início das 2.300 tardes e manhãs. 457. Mas só entrou em vigor no ano 456. Certo? Então, no ano 456, deu-se início às 2.300 tardes e manhãs. Tá? Dentro dessas 2.300 tardes e manhãs, está algumas coisas muito interessantes relacionadas à profecia. Gente, muito interessante, é muito minucioso esse estudo para nós prestarmos atenção. Não vou ler na versão internacional, vou ler na versão revista atualizada para vocês poderem entender melhor, tá bom? Porque profecia não tem como objetivo vocês falar difícil, nós temos que falar fácil para que o ouvinte, para que o telespectador entenda, tá bom? 9 verso 25, né? Vamos ler o 24 para você poder entender. Olha só, as 2.300 tardes e manhãs começou no ano 457, mas ela só entrou em vigor no ano 456. Foi promulgada no ano 457, entrou em vigor no ano 456. Mas veja uma coisa interessante. Verso 24 do capítulo 9. Dentro das 2.300 manhãs, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para eliminar a transgressão,
dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo do Santo. Então, dentro das 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas estava separada, determinada para o povo de Israel. O povo de Israel teria 70 semanas. Aí você pega 70 semanas, porque tem essa matemática também, tá? 70 semanas. Você pega 70 semanas e multiplica por 30. Certo? 30. Por que 30? Uma semana tem 7 dias. Tá? Pera aí, só ver um negócio aqui, gente. Isso mesmo. Tá bom? 70 semanas. Você pega essas 70 semanas, vai dar 70 anos. Tá? Deixa eu fazer a conta aqui para poder passar para vocês. (70 semanas). Cada semana tem 7 dias. Entendeu? Então você pega essas 70 semanas, leva em termo profético, que vai dar 70 anos. Cada semana tem 7 dias. Aí você pega 70 vezes 7, vai dar 490 anos. Ou seja, o povo teria 490 anos. Para o quê? Eliminar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, porque o povo de Israel, os líderes, eles eram muito fora da casinha. Vocês não têm noção de como eram os líderes judeus. Os líderes judeus, gente, eles eram tão fora da casinha que eles criaram 613 leis e proibições, tradições para o povo de Israel. Por ser sábado, não podia carregar uma cadeira daqui e ali, não podia cuspir no chão. A mãe, o filho não podia ajudar a mãe, tinha que dar o dinheiro de oferta. Entendeu? Era uma coisa, gente, fora de série. Na doutrina do Santuário vamos especificar mais isso, tá bom? Então, dentro das 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas estava separada para o povo de Israel. 70 semanas, levado cada dia por um ano, 70 anos. Certo? 70 anos vezes 7, que é 7 dias da semana, 490 anos. Quando começou o ano 457, começou também as 70 semanas, 490 anos para o povo de Israel se converter. Quando você estuda o livro de Ezequiel, você vê que o povo de Israel, presta atenção, o povo de Israel, os líderes judeus, eles ofereciam incenso ao sol, à lua e às estrelas. Eles praticavam prostituição, eles iam nos prostíbulos de vestes reais. Os líderes, eles estavam totalmente fora da casinha. Eles não viviam para agradar a Deus. Eles viviam de normas e regulamento. Eles viviam de status, o que não pode acontecer na igreja hoje, viu? Status não resolve, tá? Então, vamos lá. Começou os 2.300 tardes e manhãs, juntamente começou os 490 anos em que o povo de Israel teria que se arrepender e abandonar a vida de pecado. Quando que terminou o ano 34? O ano 34, ele terminou, os 490 anos, começou no ano 457 e terminou no ano de 34 com o apedrejamento de Estevão. Ou seja, 457 começou, aí foi, terminou no ano de 34. Já as 2.300 manhãs começou no ano 457, foi, e terminou no ano 1844. 457, 490 anos, 34, 457, 2.300 tardes e manhãs. Entendeu? Vou passar. Entendeu agora? Então, temos duas profecias aí, importantíssimas, porque no ano de 34, com o apedrejamento de Estevão, que está lá no livro de Atos, o povo de Israel, eles perderam a oportunidade de ser a nação representante do céu na terra. Ou seja, esse povo de Israel hoje não é o povo de Israel que Deus chamou. Tá? Eles perderam. Tá? Cada um seria salvo por suas obras. Suas obras não, perdão. Por sua obediência.
A salvação ia se estender agora aos gentios. O povo de Israel que havia sido chamado para ser um povo separado, que havia sido chamado para ser um povo, para ser exemplo para os romanos, para os gentios, né? Eles perderam esse privilégio. Aí os apóstolos se espalharam com a perseguição e o evangelho foi espalhado no mundo inteiro, chegando até nós hoje. Entenderam? Então no ano 457 começou as 2.300 tardes e manhãs, e no ano 457 começou as 70 semanas, que era o que Deus havia determinado para o povo de Israel. Para eles fazer o quê? Eliminar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E eles não cumpriram. Deus deu 490 anos de oportunidade para eles abandonar a vida de pecado. Eles aceitar Jesus como seu Salvador, porque eles rejeitaram Jesus como seu Salvador. Aí no ano de 34, eles apedrejaram Estevão, está lá em Atos capítulo 7. Eles apedrejaram Estevão e ali acabou a oportunidade deles. Ali eles não seriam mais a nação representante de Deus na terra. Aí são os apóstolos, aí entra em cena o apóstolo Paulo, iria pregar o evangelho a todo mundo. Aí com a perseguição os apóstolos se espalharam e o evangelho começou a ser pregado, como eu disse agora há pouco, chegando até mim, chegando até você. Vamos lá, verso 25, né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, pelo um total de 69 anos. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Por quê? Quando Jerusalém foi ser reconstruída, gente, as nações vizinhas tentaram atrapalhar. As nações vizinhas tentaram fazer de tudo para que não fosse reconstruída, porque eles conheciam o histórico do povo de Israel. Eles tinham medo do povo de Israel. Eles sabiam quem era o povo de Israel. Tanto que Sanbalate, ele mandou cartas e mais cartas para o rei, tentando revogar a reconstrução de Jerusalém. Eles chegaram a pegar as suas filhas e dar para o povo de Israel, e pegar os filhos do povo de Israel e dar para as filhas deles, e assim sucessivamente. Uma coisa que é contra os princípios bíblicos. E aí, gente, Satanás tentou de toda forma frustrar a reconstrução. Mas Jerusalém, ela foi reconstruída, tá bom? Por isso que fala em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Bom, aqui está falando de Jesus, certo? Quando completasse as 70 semanas, né? Porque 69, certo? 69 era o tempo que o povo de Israel era 70 semanas no geral, era 490 anos, o povo de Israel teria que mudar. Só que antes de Estevão ser apedrejado, olha o que aconteceu. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Certo? E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Certo? Cadê? Uma semana são 7 anos. Ou seja, ele firmará... Cadê aqui? Depois das 62 semanas... Cadê? Verso 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana em profecia são 7 dias. Cada dia por um ano, 7 anos. Só que aqui fala que ele firmará um concerto com muitos por uma semana, por 7 anos. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, ele vai fazer o sacrifício em uma semana, em 7 anos, certo? Ele firmará o concerto em 7 anos, só que na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício. O que isso acontece? O que significa isso? Jesus ele foi batizado no ano 27, certo? No ano 27. No ano 27 ele se batizou e o ministério dele começou, tá? Jesus, do ano 27 até o ano 34, com o apedrejamento de Estevão, são 7 anos. Ele firmará um concerto com muitos por 7 anos. Só que na metade da semana será cortado. Por quê? Na metade da semana ele iria fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, no ano de 31
Jesus ele seria crucificado. 31,5. 27, 28, 29, 30. No ano de 31, ali no meio, que faltaria 3 anos e meio, né, que seria estendido para o povo de Israel mudar a sua vida de pecado, né, teriam 3 anos e meio, olha só como é que Deus é misericordioso. No ano de 31, Jesus ele morreu e aí cessou o sacrifício. Cumprindo-se a profecia. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, no ano de 31, Jesus morreu na cruz. O sistema de sacrifício do Antigo Testamento acabou. Acabou. O sacrifício de Cristo, o Cordeiro Pascual, ia ser de uma vez por toda por mim e por você. Não ia ser mais necessário oferecer nada em sacrifício, não ia necessário fazer mais nada. Porque o sacrifício iria cessar, iria acabar, iria dar um fim em tudo. Só que aqui fala que teriam mais 3 anos e meio. Eram os 3 anos e meio até completar-se os 490 anos que o povo de Israel tinha para se arrepender. Mesmo Jesus morrendo na cruz do Calvário, Jesus ainda teve uma tolerância com o povo de mais 3 anos e meio para ele se arrepender. E o limite seria o apedrejamento de Estevão. A última mensagem de advertência aos líderes. O último chamado aos líderes. A última vez em que o povo teria a oportunidade de se arrepender e abandonar a sua vida de pecado, cessar a transgressão. E no ano de 34, Estevão, ele foi morto. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Simples. No ano de 34, Estevão foi morto. Paulo viu, aquilo ali foi um testemunho poderoso para Paulo, porque aquilo ali foi o começo da conversão dele. Tá? Paulo viu tudo. E Jesus morreu. Desculpa. Me desviei a minha atenção aqui. Vamos voltando na fita. Voltei. Então, no ano de 34, Estevão seria apedrejado, seria morto, certo? A partir daí, a salvação, a pregação do evangelho ia se estender. Porque a nação de Israel, gente, era para ser exemplo na educação, na alimentação, na higiene, e era para ser representante de Deus. Só que eles falharam. E eles eram para pregar o evangelho como nação. Às vezes, o nosso exemplo fala tão alto que ninguém consegue ouvir a nossa voz. Vocês já ouviram isso? Era o que a nação de Israel tinha que ter feito. Só que a nação de Israel não fez. Então, os apóstolos, o apóstolo Paulo, quando teve a perseguição, que Paulo também foi perseguido, o evangelho começou a ser pregado a todo mundo. Começou a ser pregado a partir do ano de 34. Certo? E aí você pega 2.300 tardes e manhãs e separa ali 490 anos, sobra 1.810 para o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E aí a profecia aqui, ela continua dizendo, ó, e a oferta de manjares, do capítulo 27, tá? E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. No verso 26 fala o quê? O príncipe que há de vir, né? Depois das 62 semanas será tirado o Messias. Foi no ano de 31 a morte de Cristo na cruz do Calvário. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como a inundação. O que aconteceu? No ano de 66... Jerusalém, ela foi cercada, tá? Sob o comando de Céstio. Quando Jerusalém ela foi cercada, cumprindo-se o que estava em Mateus 24, tá? Quando Jerusalém ela foi cercada, o que aconteceu? O exército romano cercou. Segundo alguns comentam, estava tendo um problema em Roma, guerra. E o exército romano teve que se retirar. Quando o exército romano se retirou, o exército judeu foi no encalço, pegou eles desprevenidos. E aí teve muita perda romana. E eles voltaram, gente, para Roma mordido, porque sofreram uma grande derrota para o exército judeu, que pegou eles desprevenidos. Quando os portões se abriram, que o exército foi, o povo de Deus que estudava a profecia entendeu o quê?
quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, capítulo 24, verso 15 em diante de Mateus, os que estiverem no monte não desçam, os que estiverem na telha não desçam. Olha, fujam! O povo de Deus fugiu. Quando o exército judeu voltou, não tinha mais cristão na cidade e nem se aperceberam que o povo de Deus tinha saído. Então quem ficou na cidade foi só os condenados. Aí o que aconteceu? Ofereciam sacrifício, faziam as suas orações, mas Deus havia se retirado deles, ó. Ainda teve um homem que ficou subindo para cima e para baixo pelado, dizendo, tá chegando, olha, essa cidade vai ser destruída. E não deram ouvido. Vocês querem saber o resultado? Simples. Esse homem foi morto no circo, porque nem ele acreditou no que iria acontecer. Entende? Então, no ano 70, Jerusalém ela foi destruída. Está dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Jerusalém ela foi totalmente destruída no ano 70, gente. E se vocês pegar o livro de história, se vocês pegar o livro do historiador Jósefo, entendeu? Se você pegar o livro de história de Jósefo, ele diz o seguinte, que da escadaria do templo descia enxurrada de sangue como se fosse água. Foi morte atrás de... Gente, foi horrível. Você sabe o que as mães faziam? Faziam o quê? Pegavam os filhos, conversavam com a outra e dizia, ó, vamos fazer o seguinte, a gente come o seu filho hoje, bebe o sangue para matar a sede e a fome, e amanhã nós comemos meu filho, mata ele, come a carne e bebe o sangue para matar a sede e a fome. A coisa foi feia. Tito, ele ficava horrorizado com o que o povo fazia. Tudo que Satanás queria, Satanás obteve. Então, no ano 70, Jerusalém, ela foi destruída. Tá? Aí vem a pergunta, tá, Wagner? Começou no ano 457. Quando terminou as 2.300 tardes e manhãs? Ela entrou em vigor no ano... Ela foi assinada no ano 457. Mas ela começou a entrar em vigor no ano 456. Você pega o ano 456 menos 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, vai dar o ano de 1844. Tá? No ano de 1844, começou o juízo investigativo no céu, no verão de 1844. Certo? Começou o juízo no céu, tá? Jesus ele veio após os 483 anos, né? Porque você pega aqui a profecia e você começa a estudar, você começa a datar, vamos ver melhor dentro das 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Aí você começa a estudar a profecia, você vê que Jesus ele foi batizado no ano 27. Jesus ele nasceu, gente, tem aí uma coisinha também, tá? O mundo ele era contado de trás para frente, tá bom? Porque Jesus ele morreu com 33 anos no ano de 31, né? Alguns estudiosos creem que Jesus nasceu por volta do ano -3, tá? -3. Se ele nasceu por volta do ano -3 e não tiver o 0, é uma coisa muito louca, porque não sabem se chegou -1, -0, não sabem, né? Se foi -3, se não teve o 0, Jesus nasceu por volta do ano -3, tá bom? Se teve o ano 0, Jesus nasceu por volta do ano -2. É uma coisa muito louca, tá bom? Porque Jesus, só sabemos que ele morreu na idade de 33 anos, no ano de 31. Entendeu? Espera só um pouquinho. Deixa que ele pega. Então assim, deixa que ele pega. Ele não vem me buscar hoje. Ele pega. Entendem? É uma coisa que está acontecendo aqui, desculpa. Entendeu, gente? Então assim, Jesus, nós sabemos o ano que ele nasceu ao certo, não ficou o ano que ele nasceu. O povo é tão idólatra que se descobrisse o ano que Jesus nasceu, ia idolatrar o ano, ia idolatrar a data, ia idolatrar o dia, ia idolatrar o mês, mas não ia obedecer a ordem divina. Vocês acreditam nisso? Por isso que ele não deixou em específico o ano, o mês, o dia que ele nasceu. Acham que foi por volta do ano -3 ou ano -2. Tá bom? Então vamos lá.
Vamos continuar, né? Então, Jesus ele foi batizado no ano de 27, morreu no ano de 31, certo? E o que acontece? O que acontece? No final dos 2.300 dias, nós vamos estudar mais isso na doutrina do santuário, tá? Jesus ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário. Por isso que fala, e até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Por quê? Jesus ele foi o cordeiro, ele veio aqui na terra. Certo? Jesus ele foi o cordeiro. Jesus ele foi o sacerdote. Olha só que legal. Jesus ele foi o sacerdote. Jesus ele foi o cordeiro. Morreu, foi ao céu, para o lugar santo do santuário. Ele não foi para o lugar santíssimo. Mas em 1844, findando-se as 2.300 tardes e manhãs, deu-se início ao juízo do último estudo nosso. Jesus ele começou o processo de julgamento no céu, em que nomes estão sendo aceitos e nomes estão sendo apagados do livro da vida. Olha só que situação. Então Deus ele deixou quando iria começar o juízo no céu. É a única profecia datada na Bíblia. É a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Dentro das 2.300 tardes e manhãs tem umas coisas interessantes. Tem a destruição de Jerusalém. Tem o período das 7 igrejas, que foi do ano... Que aí você pega Apocalipse, vamos para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, né? Fala sobre as 7 igrejas. Tá? Fala sobre as 7 igrejas, o capítulo 2 e o capítulo 3, né? Aí dentro das 2.300 tardes e manhãs está a igreja de Éfeso, que foi do ano 100, do ano 31 ao ano 100. O que significa Éfeso? O nome Éfeso, desejável. Foi o período em que a doutrina era pura. Foi o período em que os apóstolos pregaram a doutrina que vinha diretamente da fonte. Eles receberam a doutrina diretamente de Jesus, não era uma doutrina adulterada. Era uma mensagem desejável, era uma mensagem de pureza, era uma mensagem que tinha poder. E foi do ano 31 ao ano 100. Aí temos também a igreja de Esmirna, que foi do ano 100 ao ano 313. Está dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Tá? O que significa Esmirna? Cheiro suave. Foi a perseguição, né? E tereis tribulações de 10 dias. 10 dias em profecia são 10 anos. Foi o período do ano 303 ao ano 313, em que a igreja foi cruelmente perseguida. Em que muitas pessoas morreram por amor ao evangelho, e para Deus a morte deles era cheiro suave. É aquilo que eu falei lá atrás. Deus ele prefere ter uma perca temporária do que ter uma perca eterna. É melhor eu morrer aqui, convertido e estar preparado para a eternidade, do que eu ficar aqui, vivendo, Deus sabendo que lá na frente eu vou tombar e perder o céu. Então, para Deus, a morte dos justos tinha como cheiro suave. E muitas pessoas se converteram com a morte dos justos. Temos também a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo. Aí começa a apostasia. A igreja de Pérgamo é o período em que a igreja começa a se apostatar. Pérgamo quer dizer altura, exaltação. Foi do ano 313 ao ano 538. Foi o ano em que surge a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi no ano de 321, através do primeiro convertido pagão, Constantino. Aí a doutrina começa a ser adulterada. O paganismo começa a entrar lentamente na igreja, como o mundanismo está entrando dentro da igreja hoje. E a semelhança dos líderes do passado, os de hoje cruzam os braços também, como os do passado cruzou. E aí vem o período da igreja de Tiatira, sacrifício, que foi do ano 538 ao ano 1517. E aí vem o período do ano 1517 até 1755, que é a igreja de Sardes, que quer dizer cântico alegre, tá? Vem o período da igreja de Filadélfia, amor fraternal, aí entra Guilherme Miller, entra os valdenses, entra em cena o Calvino, entra em cena os mártires da Idade Média,
tá? Que foi do ano 1755 até o ano 1844, e a igreja de Laodiceia. Laodiceia quer dizer cântico alegre. A igreja de Laodiceia, que começou em 1844, com Jesus entrando no lugar santo do lugar santíssimo, vai até quando Jesus voltar. Então nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. E olha o que diz aqui, a parte mais triste, né? A parte mais triste de Laodiceia, gente, é isso aqui, ó. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O povo de hoje é um povo morno. É um povo que está, infelizmente, conformado com o mundanismo dentro da igreja. O mundanismo está invadindo as fileiras da nossa igreja. O povo está se corrompendo. O povo está caindo muito baixo no mundanismo. E o nome de Deus vem sendo desonrado. Não é quente, não é frio. Porque se você é frio, tem como ficar quente. Se você é quente, tem como ficar mais quente ainda. Mas e se você é morno? O achismo, eu acho, eu penso que não é assim. É o vocabulário do diabo. Olha, mas eu não penso assim. Olha, eu acho que não é assim. Não tem nada a ver. Deus é amor. Você acredita que Satanás usa isso? Deus é amor? Para poder enganar as pessoas? E aí você vê nas igrejas, quando eu falo igrejas, é a igreja que professa o povo de Deus, tá? E quem está assistindo esse vídeo sabe de que professa o povo de Deus que eu estou falando. Certo? Sabe. O mundanismo dentro da igreja. Louvores que de Deus não tem nada. Gente, para e pensa comigo, o rock de Jesus. E Raul Seixas já dizia que o diabo é o pai do rock. Marcha para Jesus. Você vê, gente, show, aquelas coisas, o pessoal dançando. Gente, aonde existe marcha para Jesus? Fala para mim. Rock de Jesus. Funk de Jesus. Gente, o mundanismo está invadindo a nossa igreja. Satanás, lentamente, ele está colocando o sofisma dele. E você sabe qual é o pior de tudo isso? O pior de tudo isso é que a perseguição vai começar dentro da igreja. E se eu e você viver o assim diz o Senhor, nós vamos ser perseguidos pelo assim eu penso. O assim eu penso vai perseguir o povo do assim diz o Senhor. O assim eu penso vai achar que o assim diz o Senhor está errado. Que o assim diz o Senhor não enxerga com os olhos do profeta. Que quem enxerga com os olhos do profeta são eles. Um livro que eu aconselho vocês a estudar. Grande Conflito. Desejado de todas as nações e eventos finais. Estudam esses livros. Estudam, não leiam. Vocês vão entender os ataques que Satanás tem preparado para todas as pessoas. O assim eu penso vai achar que tem o Espírito Santo, quando na verdade tem o Espírito de porco. E o assim diz o Senhor que tem o Espírito Santo vai ser perseguido. Porque na Idade Média aconteceu dessa forma, gente. Quando Constantino ele começou a introduzir o paganismo dentro da igreja, que eu vou ser sincero, tá? Wagner Nazário da Silva, natural de São Paulo, nascido dia 14 de novembro de 1978, às 0 horas 50 minutos, Hospital Regional Sul, São Paulo, capital. Eu vou dizer para você, não acho legal, eu não acho certo, 3 coisas. Primeiro, cristão se envolver com política. Nunca deu certo. Ah, vota em mim. Não vou votar em você porque você vai se corromper. Aí vem citar a historinha de Daniel, a historinha dos jovens hebreus, a historinha de José. Eles foram levados por Deus. Primeiro tópico. Segundo tópico, Deus tinha um propósito na vida deles. Certo? E não era o tempo do fim. Nós estamos nas últimas horas da história deste mundo, segundo o livro de 1 João 2,18. Certo? Então, não é tempo de se candidatar à política. Questão e política é dar as mãos para o diabo. Eu serei sempre contra. Historinha pra caronchinha. Dizer que cristão lá da política vai mudar alguma coisa. O sistema é corrompido. Ou você cai na onda do sistema, ou você sai fora, ou você morre. Não tem meio termo.
É assim e acabou. É assim que eles falam. Certo? Então, cristão em política dá errado. Primeiro tópico. Segundo tópico. Gente, segundo tópico. E tem pessoas hoje, até hoje, não se conversam por causa de política. Defender partido político. Tem gente que não se conversam. Da nossa igreja não se conversam. Porque eu sou da direita, eu sou da esquerda. Não existe para o povo de Deus nem direita nem esquerda. Ou você é de Deus, ou você é do capeta. Não tem meio termo. Se você é da direita e você é da esquerda, é do capeta. Porque no reino de Deus não existe nem direita e nem esquerda. Existe um povo de Deus que está de joelho orando pela nação. Não discute política. A discussão do política é joelho no chão. E fim de papo. Se você defende direita, esquerda, se você é aquela pessoa fanática por política, você não está fazendo o papel de Deus, está fazendo o papel do diabo. Falo sem medo de errar. E o terceiro tópico. Quando um vereador, um prefeito ou um presidente vai na igreja, ou vai fazer algum evento da igreja e o pessoal idolatra. Gente, eu já vi pessoas comprar caneta especialmente para presidente. Gente, não existe isso. Não existe. Política e cristianismo não combinam. Entenda, política, cristianismo não combina. É você pegar o imã e tentar unir ele. Sabe quando você coloca o inverso? Você tenta e fica... É isso. Cristianismo e política não combinam. No ano de 538, a igreja, ela pegou, tinha o poder religioso, ela assumiu o poder político. Aí foi 1260 anos de perseguição. Era proibido ler a Bíblia. Os 1260 dias da profecia de Apocalipse também está dentro das 2300 tardes e manhãs. Os 1260 dias, ele teve início no ano de 538 e findou no ano de 1798. Foi o período em que a igreja perseguiu e matou muito cristão. No dia 26 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi levado preso pelo exército japonês, pelo exército francês, né, sob o comando de Napoleão Bonaparte. E em agosto, se eu não me engano, por volta ali do dia 21 de agosto de 1799, ele morreu preso na França. Durante esse período, a igreja não teve poder. Ela perdeu o poder. A sua cabeça, segundo Apocalipse 13, foi como que golpeada de morte. Só que em 1929, Mussolini assinou um acordo com Roma, devolvendo a ela os 44 hectares de terra, que hoje é o Vaticano, e a sua ferida mortal foi curada, e a igreja ela está em ascensão, silenciosamente, mas ela está em ascensão. Faz parte das 2300 manhãs, a cabeça sendo golpeada. Você vê que a profecia é ampla, nós vamos estudar a fundo isso, tá bom? Então, política e cristianismo não dá certo. Ou eu sou cristão, ou eu sou político. Não tem meio termo. Vocês estão entendendo, gente? Tem gente que vai me chamar de fanático. Tem gente que vai dizer que não tem nada a ver. Tem gente que vai me chamar de ignorante. Tem gente que vai dizer que eu estou julgando. Mas se você pegar um livro de história, você vai ver que não tem nada a ver. E um juízo está ocorrendo no céu. É a única datada. É as 2300 tardes e manhãs, que teve início no ano 457, foi assinado no ano 457, entrou em vigor no ano 456 e em 1844 terminou as 2300 tardes e manhãs. Aí envolveu o sacrifício de Cristo, envolveu o Pentecostes, envolveu tudo e deu-se início ao juízo investigativo no céu, no santuário, que é o estudo anterior que eu dei agora. É o estudo que eu dei anteriormente, né, referindo-se a isso agora. Eu tinha que ter invertido, né? Mas eu fui seguir sequência aqui, não deu muito certo não. Então assim, gente, o tempo do juízo no céu começou em 1844. Quando vai findar, Wagner? Não sei. Não existe data para o findar das 2300 tardes, para o findar do juízo investigativo no céu. Nós sabemos que começou no ano 456, entrou em vigor, né, foi assinado em 457, entrou em vigor no ano 456 e findou em 1844, certo?
Agora, quando que vai terminar esse juízo? Tem alguma data na Bíblia? Não. Nós só vamos saber que o juízo findou no céu. Nós só vamos saber que o juízo investigativo acabou, que Jesus deixou de ser advogado e foi promovido para juiz quando cair a primeira praga. Nós só vamos saber que o juiz acabou quando cair a primeira praga, porque fechou-se a porta da graça. Começa o juízo de Deus. Detalhe, a porta da graça pode se fechar. Um exemplo, a porta da graça pode se fechar hoje e o juízo cair amanhã. A semelhança do dilúvio, a porta da graça pode se fechar hoje, como a porta da arca, e 7 dias depois começar a cair as pragas. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que Jesus ele vai voltar. Esteja eu e você preparado ou não. E a pergunta que eu te faço é, você está preparado? Você está preparado para ter o encontro com Cristo nas nuvens do céu, o poder em grande glória? Porque o que interessa, gente, não é quando Jesus vai voltar, nem como ele vai voltar. Porque a Bíblia diz, a Bíblia ensina. A pergunta que eu te faço é, você está preparado para encontrar Jesus nos ares? Você está preparado para dizer, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos? É isso que eu quero que você tenha em mente. Porque estando você preparado ou não, a gente sabendo a data, a gente podia saber a data que Jesus ia voltar. Se não estivéssemos preparados, nós iríamos nos perder. Porque Jesus ele vai voltar independente de qualquer coisa. Mas a pergunta que eu te faço é, você está preparado? Então hoje, nós demos uma pincelada tá, sobre as 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14. Eu vou estar estudando mais, preparar mais um conteúdo no notebook, vai ser até melhor no notebook, tá bom? E aí eu vou estar passando para vocês um estudo, não sei se vai ser 2, 3, 4, eu não sei quanto tempo vai levar, só sobre o santuário. Só santuário. E vamos estudar mais a fundo as 2.300 tardes e manhãs. Espero que vocês tenham entendido e aprendido. Né? Procurei explicar da forma simples, procurei explicar de uma forma que você pudesse entender. Mas as 2.300 tardes e manhãs findou em 1844, dando-se início ao juízo investigativo no céu. Aí, gente, entra, para poder finalizar, desculpa, aí entra em cena isso aqui, ó. Você vê como é que o estudo da Bíblia é, né? Aí entra em cena Daniel, capítulo 7, tá? Daniel, o capítulo 7, tá bom? Aí entra em Daniel capítulo 7, aqui ó, do verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, cabelo da cabeça como a limpa lã, o seu trono chama de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Isso aqui está falando de Deus o Pai. Aí o verso 13, eu estava olhando as minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao Senhor de dias, e o fizeram chegar até ele. Aqui está mostrando a cena do juízo no céu. Abriram-se os livros, dando-se início ao juízo que teve em 1844. Quando vai terminar? Não sei. Mas de uma coisa eu sei, eu quero encontrar você no céu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a nossa vida. E eu quero marcar um encontro com você. Um encontro de nos encontrarmos debaixo da árvore da vida. Tanta gente vai se encontrar lá, né? Mas é o ponto principal, tá bom? Que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas, que muitas pessoas possam assumir um compromisso com Deus e que naquele grande dia nós possamos olhar para o céu e dizer, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos e viver eternamente com Ele. Tenham todos uma boa noite e vamos finalizar com uma oração? Nem sei se orei no começo, gente. Se eu não orei, me perdoa, tá? Mas vamos orar para finalizar. Santo Deus e amado Pai, peço-lhe perdão, Senhor, porque é bem provável que eu me empolguei e começamos o estudo sem oração. Me perdoa, Senhor. O Senhor sabe que eu não faço nada sem orar primeiramente ao Senhor, mas hoje eu deslizei. Me perdoe, Senhor.
Que o Senhor possa abençoar a cada telespectador. Que o Senhor possa abençoar a cada ouvinte que fez o estudo da Palavra de Deus e que vão fazer o estudo. Que essa mensagem possa chegar, Pai, aonde eu menos imagino. E naquele grande dia, nós juntos possamos contemplar o Senhor nas nuvens do céu e dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Dai-nos, ó Deus, um bom final de semana, uma boa noite de sono, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se de uma coisa. A voz é minha, é chata, né, gente? É minha. Mas a palavra, na falta de uma eu tenho duas. Mas a palavra é de Deus. Fiquem com Deus, uma boa noite e até o próximo estudo. E eu vou falar para vocês o próximo estudo, gente. Eu gosto de falar. Vamos lá. Vocês querem saber o próximo estudo? Bom, nós vimos... Olha só, para eu poder falar o próximo estudo. Nós vimos sobre o santuário celestial, o dia do juízo no santuário celestial, o tempo do juízo no santuário celestial, e agora vamos falar sobre a lei do tribunal no santuário celestial. Porque existem leis, e a lei é para ser cumprida. A pergunta que eu faço é: qual lei, por qual lei nós seremos julgados? Por qual lei os mortos estão sendo julgados no santuário celestial? Que lei é essa? É o nosso próximo tema. Fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.